Olá, gente boa! Bom dia para você que está aí nos assistindo, que vai participar da nossa quinta aula sobre teologia. Você já sabe, eu sou Antônio da Costa, estou aqui para ajudá-los, para refletirmos juntos sobre esta grande ciência que é a teologia. Embora alguns achem que não é ciência, de fato ela é ciência, ela traz conhecimento. Você já sabe, nós fazemos parte também do Balaio Literário, a nossa comunidade de literatura de forma geral. Se você puder, faça-nos uma visita, nosso canal no YouTube, Balaio Literário, você vai encontrar ali também muita coisa interessante, ok? A nossa quinta aula aqui, para que a gente possa começar a refletir sobre teologia mais uma vez, eu vou estar falando sobre a seguinte pergunta: quais as fontes da teologia? Nós já vimos as premissas da teologia, já vimos que teologia não é nenhum bicho de sete cabeças, é só você estudar as coisas com fontes boas, seguras. É só você se desprender da questão religiosa que todos nós carregamos e deixar sua mente aberta para poder compreender cada vez mais a questão da teologia propriamente dita, né? Aqui não falamos sobre religião, não importa se você é católico, evangélico, não espírita, seja lá o que for, vamos refletir sobre a teologia cristã, tanto no decorrer da história, quanto também falando sobre os assuntos pertinentes a cada teologia, dentro também do nosso curso, Teologia para Todos, que está também disponível. Caso você queira baixar o material, se você queira fazer o curso, eu vou deixar o link aqui também embaixo. Você vai responder as questões que estão lá no nosso livro. Quando responder, vocês me enviam, eu vou estar apenas corrigindo e enviando para você um certificado de participação, mas as aulas continuam, né? As aulas que toda semana estaremos postando vídeos sobre teologia, para que você possa refletir, deixando também o nosso contato, caso você tenha alguma dúvida, estamos aqui à sua disposição. Portanto, vamos lá. Quais as fontes da teologia? Muito bem, as fontes da teologia sistemática. A principal fonte para a teologia sistemática é a Bíblia. Evidentemente, a nossa fonte principal tem que ser a palavra de Deus. Nós já vimos também que um dos pressupostos para que você possa fazer uma boa teologia é justamente você crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Lógico que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da importância da Bíblia, como ela é de fato a palavra de Deus e como a gente pode até nos defendermos com relação às heresias por causa da verdade da palavra. Então, de fato, a Bíblia é a fonte primária para todas as três disciplinas teológicas, que são teologia bíblica, teologia histórica e teologia sistemática. Vamos falar mais sobre isso, não se preocupe. O trabalho da teologia bíblica é considerar as informações da Escritura. Ou seja, o que faz a teologia bíblica? Ela vai examinar qual o assunto que a Bíblia trata. Ela faz isso à medida que se manifestam no passado do tempo. E este trabalho serve como uma fonte para o teólogo sistemático. O erudito bíblico, por exemplo, examina as Escrituras e estuda o desenvolvimento progressivo de termos, conceitos e temas no Antigo e no Novo Testamento, para verificar se eles são usados no decurso da história da revelação. Isso é o que faz a teologia bíblica, né? Ela vai examinar esse assunto e também ela vai ficar de olho, na questão de como isso se desenvolve no decorrer do tempo, para que haja, para que possa entender essa questão da unidade. A segunda disciplina, que é outra fonte para a teologia sistemática, é a teologia histórica. O que é que nós fazemos com a teologia histórica? Teólogos históricos investigam como a doutrina se desenvolveu na vida da igreja no decorrer da história, principalmente em tempos de crise, quando heresias surgiram e a igreja reagiu. Teólogos contemporâneos ficam frustrados quando as supostas novas controvérsias surgem em igrejas e seminários, porque a igreja já experimentou cada uma destas aparentes novas disputas, repetidas vezes no passado. De acordo com a história, a igreja se reuniu em concílios para resolver questões disputadas
como o Concílio de Nicéia, em 325 a.C., e no Concílio de Calcedônia, 451 a.C. Estudar estes acontecimentos é função dos teólogos históricos. Ou seja, o que significa teologia histórica? É você examinar como a teologia se desenvolveu na história da igreja. Ok? Ele vai pontuar determinados períodos da igreja, como foi dito aqui, quando surgiram, por exemplo, controvérsias, heresias. O que são heresias? Heresias é todo ensinamento contrário à palavra de Deus, é uma heresia. Hoje em dia tem pessoas que pregam coisas novas, como se fossem coisas novas, mas como diz o sábio Salomão em Eclesiastes, nada de novo debaixo do sol. Muitas coisas, isso é uma nova revelação, isso é um novo ensino que Deus me revelou. Na verdade já foi combatido até dentro da história da igreja pelos teólogos da igreja cristã. Tem muitas pessoas que se enganam com relação a isso. Acho que estão inventando a roda. Muita coisa que se prega hoje já foi pregado antigamente e foi combatido e foi derrubado, por exemplo, nos concílios da igreja, que a igreja realizou. Então, para que você entenda o que é teologia, não basta simplesmente você estudar, por exemplo, a doutrina da salvação, se você não conhece o desenvolvimento dessa doutrina no decorrer da história, como as igrejas pregaram sobre isso, e é isso que o teólogo tem que fazer. Ele tem que examinar tanto a Bíblia quanto a história. Por isso que a teologia histórica ela é importante, para nos dar esse plano de fundo, essa visão da história como um todo. No decorrer aqui das nossas aulas, vamos falar mais sobre a questão da história, e isso nos traz esclarecimento, ok? É preciso que você conheça o desenvolvimento das doutrinas, o desenvolvimento histórico de alguns termos, porque hoje a igreja defende o que defende, e porque hoje a igreja não defende o que antes defendia. Como foi que ela saiu, por exemplo, de alguns pontos que ela tinha como um pressuposto básico? Bem, isso vamos discutir depois. Mas espero que você esteja entendendo. A disciplina da teologia sistemática ela envolve a teologia bíblica, a teologia histórica, para ter uma visão maior das coisas e do mundo, ok? A terceira disciplina é a teologia sistemática propriamente dita, O trabalho dos teólogos sistemáticos consiste em examinar a fonte de informações bíblicas, as fontes dos desenvolvimentos históricos que surgiram por meio de controvérsias e concílios eclesiásticos, seus credos, ou seja, aquilo que eles criam e creem. Por isso que se formou alguns credos no decorrer da história. Credo significa simplesmente crer. Seus credos e confissões subsequentes, bem como discernimentos dos grandes pensadores com os quais a igreja foi abençoada no passar dos séculos. E tivemos muitos, graças a Deus. O Novo Testamento nos diz que em sua graça Deus concedeu mestres à igreja. Está em Efésios 4, 11 ao 12. Nem todos são mestres tão perspicazes como Agostinho, Santo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Tem muita coisa interessante de Santo Agostinho. Martinho Lutero, o grande reformador, João Calvino também, que foi outro grande reformador em Genebra, na Suíça. E Jonathan Edwards, o grande pensador americano, o legado que esses e outros homens deixaram é fantástico, é riquíssimo. Bem, esses homens não têm autoridade apostólica, lembre-se disso. São homens falíveis, mas não se pode comparar com os apóstolos do primeiro século, que tinham também a inspiração de Deus para poder escrever o Novo Testamento. Bem, esses homens não têm autoridade apostólica, mas a pura magnitude de sua pesquisa e a profundidade de seu entendimento beneficia a igreja em toda a época. Isso é uma grande verdade. Tomás de Aquino, por exemplo, foi chamado doutor angelical pela Igreja Católica Romana. Não concordamos com tudo, nem do que Tomás de Aquino disse, nem com o que Agostinho disse, tampouco Lutero ou Calvino. Você pode discordar, mas é preciso ter base para discordar. Discordar por quê? Quais são as respostas que você dá com relação à sua discordância desses grandes pensadores? Bem, os católicos romanos não acreditam que Tomás de Aquino era infalível.
Mas nenhum historiador ou teólogo católico romano ignora suas contribuições. Bem, até mesmo dentro da Igreja Católica, Tomás de Aquino é considerado, né, o teólogo da Igreja Católica. E muitos desconhecem a doutrina de Tomás de Aquino, a doutrina tomista, né, como se fala. Tem muitas coisas interessantes também em Tomás de Aquino, tem muitas coisas que ele fez também pensar, como Agostinho e tantos outros. Então é preciso que a gente tire, né, o véu religioso da nossa face, dos nossos ossos, se a gente quer de fato aprender a verdadeira teologia, que nos permite concordar e nos permite discordar. Graças a Deus por isso, né? Tem assuntos que não se bateu o martelo até hoje, né? E não se pode bater o martelo. São teorias, são fundamentações teológicas dos pensadores, no decorrer da história. Mas espero que você tenha essa mente aberta para que a gente possa, né, continuar aprendendo aqui teologia de forma saudável, né? Simples, fácil da gente entender. Bem, os teólogos sistemáticos estudam não somente a Bíblia, os credos e as confissões da igreja, que é a teologia histórica, mas também o discernimento dos principais mestres que Deus outorgou no decorrer da história. Eles examinam todas as informações bíblicas, históricas e sistemáticas e as apresentam juntas. Olha que trabalho bacana, né? Que trabalho interessante. Você estuda a Bíblia, você estuda a história, você estuda a sistematização das doutrinas, para que você possa de fato ter uma apresentação digna, né, de se pensar, de se refletir, né, e de aprender, né? Quero agradecer a você que está conosco até agora, né? Continue participando conosco. Próxima aula, qual o valor da teologia? Você sabe qual é o valor da teologia? Vamos estudar isso na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever. Vou deixar também o link aqui do nosso curso, onde você vai ter você pode, né, receber um certificado, você pode fazer o nosso curso em casa no tempo que você puder e participar conosco também no nosso grupo, né, do WhatsApp, do Face. Estamos aqui para auxiliá-lo sempre, ok? Lembrando que estamos baseando esse estudo no livro de R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos, da editora Fiel, que é uma introdução à teologia sistemática, mas eu também dou aqui dicas, informações de outros livros, né, de outros materiais também, para que você possa ampliar a sua visão, né? Muito obrigado pela sua participação e eu quero terminar com a frase para que você possa pensar de Tomás de Aquino, por que não? Ele disse: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Você concorda com ele? Discorda? Bem, fique à vontade. Humildade sempre, né? Não sabemos de tudo, sempre temos o que aprender. Eu estudo teologia há mais de 20 anos e até hoje eu tenho aprendido cada vez mais. Quando eu leio, por exemplo, os grandes mestres, quando eu leio, né, os grandes pensadores, quando eu abro, né, a Bíblia, lá sempre tem algo para nos ensinar. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.